Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, professores que também nos acompanham. Estamos aqui para mais uma aula do nosso aprofundamento. Se liga na mídia, aprofundamento esse que você escolheu. E que estamos nas semanas do desenvolvimento, são 2 semanas aí de prática na escola e quando dá certo eu pratico aqui também no Centro de Mídias. A nossa aula ela vem com o título de Jornalismo e Inclusão nos Esportes, Práticas e Experimentações, atividade integrada número 2, nossa aula de desenvolvimento 3. E aí a gente vai tratar o quê? Vôlei sentado, é isso mesmo. Vem aí o título sempre encabeçando o nome do nosso componente, vôlei sentado. Essa modalidade paralímpica que é uma sugestão do nosso material que os professores encontram lá no mapa e que se tivermos oportunidade de praticar o vôlei, o tradicional que temos aí na escola, que a gente aprende lá desde os anos iniciais e vem desenvolvendo nos anos finais, o porquê não trabalhar essa modalidade, mas aí na forma paralímpica, né? Esse esporte que ele leva os nossos jogadores para a competição e dos quais eles são bem-sucedidos. É um esporte que a gente tem a possibilidade de adequar ao espaço que nós temos e incluir todos, né? Todos terem a vivência aí do vôlei sentado. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Acompanhe aí comigo o slide. Professores, podem dar um print no slide de vocês. Pode ser o próximo, por gentileza. Deixa que eu troco, né? Eu que troco, ó, desacostumei. É isso aí. Para vocês, EMIFLGG01 e EM13 LGG 501, que é a nossa habilidade da formação geral básica. Professores, já fizemos a leitura dessas habilidades outras vezes, então agora fica o print aí para que vocês possam deixar nos registros. Vamos lá? Eixo estruturante, a nossa investigação científica. Chegamos aqui por meio de muita pesquisa, de modalidades esportivas com mais visibilidade na mídia, com menos, modalidades que nos permitiram investigar comparações. E temos como objetivos da aula de hoje proporcionar leitura e reflexão sobre uma reportagem como tema vôlei sentado, trocar informações sobre a modalidade, orientar os estudantes quanto à organização da prática. E antes que a gente passe para frente, aí eu digo que eu não estou sozinha. Nesse momento eu estou com o André, o nosso intérprete de Libras, e daqui a pouco também com o Sidney. Eu farei a minha descrição audiovisual. Eu sou a professora Mara, tenho estatura mediana, estou de cabelo solto, o meu cabelo é claro. Hoje eu estou com uma blusa de manga comprida, creme, sabe? O creme, o begezinho clarinho. Eu estou atrás de uma bancada onde eu tenho elementos como um notebook, microfone, gravadores, tenho meu mapa, caneca, uma lupa que remete aí ao nosso eixo de investigação científica e estou também de calça jeans e de bota cor de caramelo, né? Eu estou atrás da bancada, então vocês só veem mesmo da minha cintura para cima e quem não consegue enxergar, né? Então a gente faz essa descrição para que vocês vejam aqui como estamos nos apresentando. Então vamos lá, agora a nossa agenda, estamos na aula de número 3, a aula de desenvolvimento, em que a gente promove a prática. Como na próxima aula, na do desenvolvimento 4, nós teremos o vôlei sentado para que vocês apreciem aqui do Centro de Mídias, a gente hoje vai falar um pouco mais aí sobre a modalidade. A gente começa, já que o nosso aprofundamento ele é de jornalismo esportivo, com uma manchete bem chamativa aí, tá? Então, jornalismo esportivo, eu peguei esse material, né, do ECA, lá da USP, espaço destinado à produção universitária envolvendo jornalismo esportivo. É um local em que vocês podem buscar outras manchetes, outros temas, tá? Para que vocês continuem a investigação aí sobre modalidades esportivas aqui para o nosso aprofundamento. Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura para vocês. Ela tem como manchete: sentados à espera de uma manchete.
Henrique Voto, quem escreveu, tem tudo aí, né? Embaixo também, de onde o link, de onde nós tiramos a reportagem, para que vocês possam acompanhar. Então vamos lá. No momento, eu tinha 19 anos. Para mim, tinha acabado a minha vida. Pensava que eu ia acabar numa cadeira de rodas. Wellington Platini Silva, o autor da frase, sofreu um acidente de moto enquanto voltava de um banco em Osasco, há 12 anos. Sua perna direita foi comprometida no impacto e teve de ser amputada. Hoje, ele é o camisa 9 da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado e é um exemplo de superação da deficiência na vida por meio do esporte paralímpico. O convite para praticar o vôlei sentado surgiu apenas 4 meses depois do acidente, por ninguém menos que o atual campeão da seleção nacional, Renato Leite. Ele estava colocando um esporte novo no Brasil. Tinha acabado de vir da Argentina e me explicou da modalidade que era o voleibol sentado, que eu tinha altura para aquele esporte. Aceitei o convite de imediato. Fecha aspas. Explica Wellington, que começou a treinar ainda em 2005 no projeto Próximo Passo. Aí vocês têm, né, essa imagem aí, que ela é bem representativa do vôlei sentado, tá certo? Não é a imagem do texto jornalístico, se vocês forem conferir, porque a imagem ela não era liberada, tá bom? Mas eu coloquei uma imagem que caracteriza aí o vôlei sentado, para que essa imagem também dê aporte aí ao texto jornalístico que nós estudamos. Vamos lá, continuando. Hoje, o Wellington vive apenas do esporte. Ele aprendeu também a conviver com sua deficiência e não sente vergonha de mostrá-la para o mundo. É essa ideia que ele busca passar para as pessoas nas ruas, abre aspas. Para você ver, não sabia nem que existia prótese, não sabia que existia esporte paralímpico, não sabia de nada. Hoje em dia, eu só ando de bermuda, principalmente se estiver calor assim, para mostrar para as pessoas. Uma pessoa me vê, me para e pergunta, diz que tem um parente em casa que tem vergonha de se expor ao mundo devido à sua deficiência. E eu procuro ajudar nessa parte, mostrando que dá para viver normal e que Deus é maravilhoso. Fecha aspas, pois essas são as palavras do atleta. E aí, a gente vai entrar na questão do vôlei sentado, mas antes voltem aqui comigo. Quando eu fui à procura de um material, né, de um texto jornalístico que trouxesse à tona aí o vôlei sentado, eu me deparei com essa, que é a história real, histórias de vida de uma pessoa comum que sofreu um acidente e que, de repente, vê o mundo totalmente virado aí, sem saber o que faria, e acabou sendo acolhido, né, por um jogador que o levou para a modalidade esportiva. E se formos investigar a vida aí de muitos desses atletas, a gente vê que até são histórias um pouco parecidas, mas cada um de sua forma e acabou entrando aí na modalidade esportiva e hoje até representando o nosso país. Então, o que a gente pensa, né? Essa modalidade, ela deve ser multiplicada na escola, até porque a presença de deficientes físicos nas nossas escolas tem uma frequência, né? Hoje em dia a gente vê nas escolas muitos cadeirantes ou pessoas que usam próteses. E o porquê não a gente, só além de trazê-los para o esporte tradicional, por que não vivenciarmos no contexto escolar também essa modalidade? Então a gente acaba promovendo essa inclusão, mas pensando em todos.
Tá? Então, assim, estão juntos ali, nas mesmas condições. Então, todos sentados na quadra ou no espaço que vocês estiverem, separados aí por uma rede, mas vivenciando uma modalidade que hoje paralímpica e representa muito bem o nosso país. Então, quando a gente pensa na inclusão, a gente não precisa ficar somente naquela questão, como eu trago essa pessoa que precisa ser incluída para a nossa modalidade. Por que não ampliarmos aí os horizontes e também experimentarmos a outra situação? Vocês vão ver que vai ser gostoso fazer a prática dessa modalidade aí na escola, que vai ser prazeroso, vocês vão entender muitas coisas, vocês vão perceber o quanto é difícil para vocês, mas para aquele indivíduo, né, para aquele estudante que já vive essa situação de estar na cadeira de rodas, que acaba aprendendo a usar outros meios, para ele, naquele momento, vai ter menos dificuldade, inclusive, que nós que andamos, que não usamos prótese, que não usamos cadeira de roda. Então, a questão de promover essa prática na escola, segunda série, de forma que todo mundo se equipare, estão todos ali sentados, estão todos correndo ali atrás da bola, correndo o que eu digo, porque vocês precisam fazer a locomoção ali, né, durante o jogo, e aí vai estar todo mundo envolvido na prática. É um momento que a gente espera que tenha um grande crescimento aí para vocês e que vocês experimentem a modalidade, que ela é tão bacana, é tão gostosa. Quando a gente faz, a gente esquece de muita coisa, né? A gente tá ali, a gente tá se divertindo, a gente vai ver que é possível sim jogar, praticar a modalidade e que é só questão de realmente adaptação. Então, por exemplo, professora, mas a minha escola eu não tem uma quadra, mas vocês têm um espaço em que vocês podem promover? Minha escola... Onde que a gente vai pôr a rede, professora? A gente não tem um espaço, como é que a gente vai descer a rede? Então, assim, questões de adaptação. Ano passado, nas aulas de educação física, até trouxe um modelo aí no slide, vou colocar novamente para vocês. Eu tinha que passar essa experiência, né, para o 8º ano, e aí eu fiz uma mini rede, eu não, que quem fez foi meu marido, então se eu falar que fui eu, vou receber o mérito por ele, fez uma mini rede de vôlei, nós adaptamos no banco, em 2 bancos, como vocês podem ver aí na imagem, que é um material que nós tínhamos, e aí nós promovemos a tentativa de simular a prática para que estimulasse vocês na escola. Então, é possível sim fazer a prática com adaptações, tá certo? E aí, para que vocês conheçam um pouco mais do vôlei sentado antes da gente conversar aqui sobre como é a quadra, regras, como surgiu, a gente tem um vídeo bem curtinho aí que vale muito a pena assistirmos juntos. Então, com vocês, o vídeo Conheça o Vôlei Sentado. Vamos lá! Já ouviu falar na modalidade paralímpica vôlei sentado? Um esporte praticado por atletas amputados, lesionados na coluna ou com alguma deficiência locomotora. Observe agora uma partida e garanta já o seu ingresso.
um pedacinho e tenho certeza que vocês ficaram aí instigados, com vontade de ver mais e conhecer mais sobre a modalidade paralímpica. Então, no material de vocês, nós temos outros links já lá que vocês podem pegar com os professores. Por exemplo, tem uns vídeos que falam só vôlei sentado, muito bacana para vocês assistirem. Outro, desafios e propostas, conheça o vôlei sentado. Então, vocês peguem aí com os professores de vocês. Então, é uma outra dica de vídeo. E aprenda a ensinar vôlei sentado. Transforma Rio 2016, que é uma coincidência. Esse vídeo aí curtinho que nós vimos foi ali de 2016, como vocês puderam ver, e é um trecho do jogo, né, da competição paralímpica, que nos causa muita vontade. Eu tenho e tive vontade de praticar, porque é aquilo que eu já falei no começo, a gente fica naquela situação, porque só fazer adaptação, né, da pessoa com deficiência para o esporte, para o convencional. Então, por que não a gente fazer aí o outro sentido? Assim como nós fizemos também quando a gente falou do futsal, né? Ali nós fizemos o futebol de 5, né? Por que só fazer adaptações? Por que então a gente não adapta tudo e nós também entramos aí nesse mundo da modalidade paralímpica? Então, vocês têm sugestões no mapa, no material de vocês. Esse vídeo curtinho foi para deixar vocês aí com mais curiosidade sobre a modalidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho. Claro que aí na escola você já pode estar no desenvolvimento. É interessante que vocês aproveitem essas 6 aulas para a prática, mas não dá para eu praticar todo dia aqui, né? Senão os professores eles têm outras atividades, mas aí vocês vão assistir na próxima aula aí o jogo. Como foi o esporte paralímpico aplicado aqui com os professores do Centro de Mídias. E antes do vôlei, quando a gente dá o vôlei lá na escola, eu não sei se vocês se lembram, segunda série, mas a gente sempre faz um pré-desportivo, os professores estão aí, vão poder lembrar vocês, que eu conheço como câmbio. Em alguns outros lugares a gente conhece por outros nomes. Vocês puderam até ver, porque na aula passada que foi do vôlei, foi feito, eu fiz também com os professores o câmbio, que é uma preparação para o vôlei. Da mesma forma, vai ser feito também com o vôlei sentado. Então, o câmbio é aquela preparação para o jogo de vôlei, onde só pode haver 3 passagens da bola, a bola tem que ser levada para o outro lado da quadra, né? E aí depois a gente vai colocando os fundamentos do voleibol. A diferença do vôlei e do vôlei sentado em relação às regras, elas são mínimas aí, mas a gente tem uma estruturação que ela é apropriada para o jogo do vôlei sentado, tá bom? Então fica aí também como nesse slide, aí vocês podem assistir a minha aula da professora Juliana, que foi uma aula do ano passado, né, que demos para o 8º ano, tem também aí o nome da aula, e a gente vai saber um pouquinho mais aí, então assim, olha, como surgiu, qual é a deficiência dos atletas, né, para essa modalidade, quais os gêneros que praticam esse esporte, como é a quadra, quais as regras, como o time é composto. Então, essa investigação vocês devem fazer mais profundamente aí na escola, tá certo? Eu vou fazer aqui. Eu fiz um resumo de todos esses questionamentos para passar aqui para vocês. Então, por exemplo, quando a gente fala do vôlei sentado, né? Quem organiza? Quem é o responsável por organizar a modalidade no país? Lembram-se quando nós falamos das federações e das confederações? Então, temos a Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes, que a gente conhece como CBVD. Então, na época do estudo sobre as confederações, vocês podem resgatar lá nos documentos de vocês, nos registros, e podem investigar mais sobre essa confederação, que ela dá toda a questão do regimento, que organiza essa confederação do voleibol para os deficientes, tá? Então, olha só, em 2008, em Pequim, a seleção masculina, ela estreou aí, levando o esporte paralímpico para o mundo. Depois,
Aqui, deixa eu ver. Aí em 2012, em Londres, quando tem datas assim, eu sempre anoto para não passar aí nada diferente para vocês. Em Londres, aí o Brasil foi representado pela modalidade masculina e também feminina. Em Pequim, eles voltaram com o 6º lugar. Então, a primeira vez estreando em uma Paralimpíada, eles voltam aqui e trazem 6º lugar para nós, tá? Então, lá em 2012, né, 4 anos depois, teve a estreia das 2 modalidades. Então, é uma modalidade paralímpica que pode e que é jogada por homens e mulheres. Quando a gente faz aquela investigação científica ali para saber sobre visibilidade, sobre se aparece mais o masculino e o feminino, a gente vê o vôlei sentado aí quase que no mesmo patamar, né? Então, investiguem para confirmar isso, para ver se todos os lugares que vocês pesquisaram levam aí para essas condições, né? Diferente do vôlei, que é, na verdade, o vôlei que a gente chama o tradicional, ele é a 2ª modalidade com mais visibilidade aqui no Brasil também. Então, assim, só que a gente vê muito vôlei quando são os campeonatos, né, de vôlei. A gente vê de estado para estado, a gente vê as ligas, então está sempre sendo televisionado, a gente tem a oportunidade de ver mais o voleibol, mas e o voleibol sentado? O quanto você já assistiu de voleibol, do voleibol paralímpico aí na TV? Então, vale a pena continuar fazendo essa investigação. Então, o vôlei, considerado tradicional, ele tem muito mais visibilidade do que o esporte paralímpico. E por quê? Então, vale a pena aí vocês debaterem nas rodas de conversa, nos grupos de vocês, para elencarem esse estudo. Então, vamos lá. Então, o melhor resultado do brasileiro foi, inclusive, aí em 2016, conforme esse videozinho que vocês assistiram, tá? Aí teve a conquista do bronze pela seleção feminina. Então, muito legal, muito orgulho nosso poder ser representado por essas grandes jogadoras aí. Classificação, né? A gente tem aí os jogadores de deficiência severa, que a gente coloca como VS1, então vocês podem ver essa classificação em alguns lugares, e o VS2, que é para a deficiência leve. E aí, eu gostaria que vocês fizessem essa investigação. Quando que o jogador ele se enquadra nessa severa e quando que ele se enquadra na leve, tá certo? Seria um estudo maior, mais abrangente, eu deixo para que vocês façam aí na escola. Gênero, masculino e feminino, então temos essas 2 representações. O vôlei ele nasceu lá em 1950, né, o vôlei sentado, mas ele veio da evolução daquele esporte sitball, acho que vocês já ouviram falar também. E os 2, na verdade, eram vôlei jogado no chão, só que um não tinha rede, então teve toda uma questão de adaptação, aí ficou apenas para a competição paralímpica o vôlei sentado, tá? Então, por quê? Porque teve uma avaliação do comitê e eles acharam melhor que fosse só a representação do vôlei sentado. Então, mais um ponto para investigação científica de vocês aí. Aí, em 76, em Toronto, no Canadá, o vôlei sentado ele estreou nos Jogos Paralímpicos de Verão também, né? E ele faz parte do nosso programa paralímpico, chegou para ficar, e é só a gente começar a investigar mais para conhecer mais a modalidade. Podem ser competidos por homens e mulheres, né? E elas têm que ter a deficiência física ou relacionada à locomoção, tá certo? Então, é aí que entram as categorias, as modalidades, que vale a pena que vocês investiguem um pouquinho mais. O que difere do outro? A questão da quadra, ela tem uma metragem menor, ela tem de largura 6 metros, ela tem para cada lado da quadra de profundidade, aí ficam 5 metros para cada lado, então no total de comprimento, eles têm ali 10 metros, a rede ela é baixa, ela tem uma altura especificada para uma modalidade do que para outra. Então, assim, vocês cuidem aí de lidar mais com essa investigação sobre a modalidade, tá certo? Eu trouxe pontos para que vocês anotem, façam os registros e investiguem. Por exemplo, no vôlei, sentado é permitido o bloqueio de saque, mas os jogadores eles devem estar em contato com o chão. Então, pode sim, eu saquei o jogador do outro lado da quadra, né, o meu oponente, ele pode bloquear o meu saque, mas ele tem que estar apoiado ali no
no chão. Então, são regras que compõem aí a modalidade paralímpica vôlei sentado. Os jogadores, eles são divididos nos dois grupos, como eu disse, e aí vai de acordo com o grau da limitação. Então, tem os cadeirantes, os amputados, então tem todas essas classificações aí que vocês devem fazer a pesquisa. Vocês vão ver com a sigla D, que significa algumas palavras em inglês, com a sigla MD. Então, vocês vão mais para a investigação. Eu trouxe os pontos aqui para vocês terem um guia do que investigarem, até porque esse trabalho traz à tona todo um protagonismo de vocês. Se eu trouxer aqui todas as questões, a nossa aula vai ficar muito conceitual e não é essa a proposta. Essa proposta é de investigação, é de desenvolvimento, é de prática também, tá? Por exemplo, aí tem assim, podem ser colocados lá 2 jogadores com pequenas amputações, mas na hora dali eles não podem jogar os 2 ao mesmo tempo no time. Então tem toda uma regulamentação para a modalidade paralímpica. Claro que na escola a gente pensa nas adaptações. Vocês podem começar com o jogo câmbio, também sentados. Então aí comecem a usar os fundamentos do vôlei ali aos poucos, até que saia o jogo de vôlei propriamente dito. Coloquem um de vocês como juiz, ou os outros como os juízes para ficarem ali também no fundo da linha, um técnico para cada lado, e aí vocês vão dando as orientações. Lembrando que o jogador a todo momento tem que ficar ali sentado, né, no chão, e ele precisa se locomover sentado aí para pegar a bola, de toque, de manchete, passar a bola, tá certo? Fazer o saque. Eu acho que, como curiosidades aqui para vocês, eu trouxe todas. Falei da altura, no masculino é 1,15 m e no feminino 1,05 m. Então, temos também diferenciações aí em relação à altura da rede. Deixa eu ver aqui. Então, uma atividade como proposta para vocês, podem acompanhar comigo. Vocês fizeram e devem fazer leitura e reflexão de textos jornalísticos que tragam aí a modalidade paralímpica, trocar informações sobre a modalidade e a organização da prática. Como eu disse, vocês precisam se organizar e façam os grupos mistos, como eu venho sugerindo desde o futsal e do futebol lá na escola. Façam os grupos mistos, pensem nas habilidades dos jogadores e aí vocês distribuam. Porque senão fica sempre um grupo mais forte, outro grupo menos, aí fica aquilo, né? Aí esse grupo joga e o outro sai, só aquele outro, porque fizeram um grupo muito forte. Então, se perceberem isso, façam aí a separação dos jogadores novamente. Então, essa questão da organização, da reorganização, ela é super importante para que o jogo de vôlei sentado aí possa acontecer na escola. Estudantes também, é só refletir sobre a modalidade, organizar e ter uma excelente prática aí do outro lado. Vocês podem mandar também para mim, vou ficar muito contente de fazer essa interação, de ver a prática de vocês. Quem sabe trazer aqui também para mostrar algum dia aí o que aconteceu na escola. E aí o que aprendemos hoje? Vamos lá. Nós lemos esse texto jornalístico, deixa eu mudar aqui também para eu fazer leitura de pertinho. Lemos um texto jornalístico sobre a vida de um atleta, uma história real, e nós falamos bastante sobre a modalidade vôlei sentado. Quando eu falo nós falamos, gente, porque eu tenho certeza que vocês estão aí, estão conversando comigo, eu só não os vejo, mas eu estou entendendo o que vocês querem me passar aqui. E acho que é isso, mandem para mim. Eu vou pedir para que avaliem a nossa aula, eu acho que eles aqui na produção colocam para mim a avaliação, ela é super importante. Avaliem a aula, digam quanto vocês querem mais, o que precisa colocar mais, o que precisa colocar menos. E eu vou ficando por aqui, sempre chamando vocês aqui. Vamos voltar lá no slide? O que a segunda série tem que fazer? Se ligar na mídia, é isso. Aí a gente fica aqui, linguagem de suas tecnologias. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!